Segunda-feira, 27 de abril de 2015. Seja bem-vindo. Está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos que nós preparamos para esta edição. O UPF TV foi uma das 3 emissoras finalistas do Prêmio Sebrae de Jornalismo. A cerimônia aconteceu na sede da Farsul, em Porto Alegre. Quanto o Brasil precisa avançar para implementar a reforma política? E qual é a saída para a crise econômica gaúcha? Especialistas vão falar sobre estes assuntos. Reaproveitamento de resíduos. Esse é o tema da série de reportagens que nós começamos a apresentar a partir de hoje. Na primeira matéria, banners que viram bolsas personalizadas. Começa a campanha de vacinação contra a gripe. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o médico infectologista Gilberto Barbosa. Projeto incentiva a prática esportiva através de esportes alternativos. E ainda a Associação de Basquete de Passo Fundo treina para a Liga Noroeste de Basquete, que começa em maio. Continue conosco, porque aqui você já viu, né? Encontra mais conteúdo. A UPF TV foi premiada como uma das 3 finalistas do 7º Prêmio Sebrae de Jornalismo com a reportagem Sistema Hidráulico Ecológico, feita pelos repórteres Deisi Fanfa e Gilmar Lima. Participaram 1.302 reportagens de todo o país. A cerimônia de premiação foi na sede da Farsul, em Porto Alegre, na tarde de sexta-feira. A falta de água encanada para suprir as necessidades básicas da casa transformou a vida profissional de um agricultor no interior do município de Sertão. A lida no campo deu lugar para uma tecnologia de ponta, com direito à premiação na categoria Inventor e Inovador. Cheguei numa conclusão de que uma bomba de recalque, auxiliada por uma roda d'água, funcionaria bem. Aldino inventou uma forma econômica de abastecimento. Um método inovador para o sistema de recalque, com bombeamento de água. O sistema criado mantém uma vazão contínua e uniforme, evita o rompimento da tubulação condutora e garante uma maior durabilidade do equipamento. Fruto do quê? De um trabalho sério, honesto, em cima de uma tecnologia de ponta, qualidade. A história do agricultor que se tornou um empreendedor levou a jornalista Deisi Fanfa e o repórter cinematográfico Gilmar Lima, da UPF TV, até Porto Alegre, na final da 7ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo. O prêmio valoriza as melhores matérias veiculadas no Brasil sobre microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Quando se fala em empreendedorismo, no momento em que se fala na valorização dos micro e pequenos empresários, não é? No momento em que nós temos a presença constante, e nós valorizamos muito a presença dos profissionais de imprensa muito próximos de nós. Somos testemunha da permeabilidade que gera nós estarmos com a imprensa atrelada e com conhecimento, com acompanhamento, com críticas, que toda crítica é positiva, não é no sentido de se buscar fazer tanto correções como prospectar e divulgar as ações consolidadas como boas. Foram 1.302 trabalhos inscritos em todo o Brasil, 161 na região sul. No estado, 66 trabalhos concorreram em 5 categorias. A reportagem da UPF TV ficou entre as 3 melhores na categoria telejornalismo. E por que falar sobre reforma política e campanhas eleitorais é tão oportuno nesse momento em que vive o nosso país? Bom, quem explica, quem dá a resposta a essa pergunta é o especialista na área, Dão Real Pereira dos Santos. Ele é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil desde 1995 e participa do Conselho de Coordenação da Rede de Justiça Fiscal da América Latina e do Caribe.
Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas já não se reconhecem mais na representação política. Isso ficou muito evidente, muito claro nas mobilizações de rua de 2013, em que parece que há um descolamento entre a sociedade e o parlamento, né? E quando a própria Constituição diz que deveria ser exatamente o oposto, né? O parlamento representando os anseios populares. E aí a gente tentando descobrir de onde que sai esse descolamento, a gente percebe que está na própria raiz, a raiz do problema está na própria gênese do sistema político. Nós precisamos resgatar a verdadeira política. E a verdadeira política é devolver à população o poder de controlá-la. Veja, se a gente pensar que um grande empresário que coloque, por exemplo, vamos imaginar desde o início, coloque numa campanha eleitoral 20 milhões de reais, ou 2 bilhões de reais, ou quem sabe 6 bilhões que tem financiamentos dessa ordem, né, de reais em campanhas eleitorais, é lógico que o que se espera é que esse empresário esteja aguardando um benefício, no mínimo, de igual valor, né, do setor político. Esse já é o processo inicial da corrupção. Qual é a solução? É modificar o sistema político, não há dúvida. Uma reforma política hoje, ela deveria ser encarada como uma reforma mãe de todas as reformas, né? A educação pública, a saúde pública, a segurança pública, a infraestrutura, enfim, tudo aquilo que a gente diariamente fica escutando como sendo deficitários no Estado, só vão melhorar quando a gente tiver um novo sistema político. E ainda falando em economia e em política, veja agora a avaliação do ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, sobre a situação econômica do Estado. E ele também fala sobre essa tão esperada e tão comentada reforma política. O ex-governador Germano Rigotto também esteve aqui na UPF participando de um encontro. Na verdade, tu tens um problema estrutural no Rio Grande do Sul, que é um problema histórico. O Rio Grande do Sul é um estado mais antigo que outros estados. Se tu pegar, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, são estados jovens. E estados mais do que jovens, estados onde eles não produziam o que estão produzindo hoje, porque a fronteira agrícola desses estados está sendo ainda desbravada. O Rio Grande do Sul teve o esgotamento da sua fronteira agrícola. Nós nos teríamos o favorecimento se tivéssemos o Mercosul forte, o Rio Grande do Sul estaria no coração do Mercosul. Infelizmente, o Mercosul está pelas caronas. Quer dizer, o Mercosul se enfraqueceu. O Mercosul praticamente é um bloco quase que não existe. Agora, o Rio Grande do Sul, apesar disso tudo, é um estado que tem uma indústria diversificada, é um estado que tem um agronegócio muito forte, é um estado que hoje não é exceção na questão fiscal, nos problemas fiscais. Então nós temos um quadro que houve um enfraquecimento dos estados membros da federação. O Rio Grande do Sul também paga por isso, mas paga também por essa situação que eu disse. É um estado mais antigo, um estado com uma máquina mais pesada. O que tem que se fazer é fortalecer o desenvolvimento do estado, tá? E ao lado do fortalecimento do desenvolvimento do estado, cortar gasto aonde puder cortar, tá? E fazer a otimização dos recursos que nós temos. É o caminho que tem que se seguir. Não tem como ter um Congresso Nacional com uma Câmara Federal com 32 partidos lá, são 32 organizados, 28 representados na Câmara Federal. Como é que tu pode acreditar que vai funcionar uma casa com 28 bancadas, com 28 líderes? Tá? Então tu tem que ter uma mudança do sistema tributário, do sistema partidário, que signifique uma simplificação, uma redução do número de partidos. Tu tens que ter uma mudança do sistema eleitoral. Esse sistema proporcional já mostrou que não tem como continuar o sistema proporcional que nós temos que migrar para um sistema distrital. Existe uma relação muito mais forte entre o eleito e o eleitor, entre o eleitor e o eleito. Então, o voto distrital, que no meu modo de ver, se não vai ser puro, ele teria que ser misto num primeiro momento, mas é um caminho para qualificar o Congresso Nacional, para evitar essa situação de um Congresso muito solto e de um eleitor muito distante do eleito. Então, essas reformas, a mudança da questão do financiamento de campanhas eleitorais, obrigatoriamente tudo isso vai ter que acontecer. A campanha de vacinação contra a gripe começa hoje aqui no estado e essa é a 17ª edição. A campanha vai até o dia 22 de maio e o Rio Grande do Sul receberá
3.500.000 doses. Para falar sobre a importância da vacina contra a gripe, nós convidamos o médico infectologista, que também é professor da Faculdade de Medicina da UPF, Dr. Gilberto Barbosa, sempre muito bem-vindo ao UPF TV. Obrigada por aceitar mais esse convite. Bom, começa hoje, doutor, já começou a vacinação em grupos prioritários. Quem deve ter prioridade, quem tem prioridade nessa campanha? Bom, são aqueles grupos que têm risco maior de complicações quando desenvolvem infecção. Então, crianças, né, na faixa dos 6 meses aos 5 anos, os idosos acima dos 60 anos, os indivíduos que têm doenças crônicas, né, os presidiários, os recluídos, né, os profissionais de saúde, importantíssimos, indígenas. Essa é o grande bolo dos indivíduos que têm indicação de fazer a vacina. Agora, doutor, vocês médicos lidam todos os anos com a seguinte informação. O cidadão chega e diz, eu fiz a vacina e fiquei gripado, a vacina não está adiantando. O que se pode dizer nesse sentido? Isso é importante ficar muito claro, porque com relação à vacina, existe vários estudos que mostram isso, e nós aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Passo Fundo, temos uma experiência, né, grande de todos os profissionais que trabalham nessa área com a vacina. O que acontece? A vacina, ela diminui, por exemplo, o risco do sujeito ter um episódio de gripe novo de 40%. Isso considerando principalmente a população de idoso. Diminui o risco de pneumonia em 60% e pode diminuir em até 80% o risco daquele indivíduo vir a morrer de pneumonia, por conta da influenza. Então, esse efeito é indubitável, não existe dúvida nenhuma. É a melhor ferramenta que a gente tem para atuar na situação da gripe. Ou seja, a vacina não quer dizer que você está 100% coberto e não vai pegar gripe, mas se pegar tem menos chance de desenvolver as complicações. Exatamente, a gente tem que estar claro que assim, poderá ter gripe, mas certamente a gripe vai ser muito menos, se tiver, vai ser muito menos intensa. Doutor, e a época de fazer é agora, não foi à toa que o Ministério da Saúde abriu a data de vacinação a partir de agora. Não é lá nos últimos dias da campanha. É isso aí. Agora, né, começamos a fase de frio, aumentam os riscos, né? Não é raro acontecer o seguinte, lá no mês de junho, julho, né, as pessoas ligam, escuta, o que a gente pode fazer aqui no nosso local, na família, na firma, enfim, as pessoas estão gripadas, eu queria fazer para me proteger disso, né? O que eu posso fazer? Então a resposta que a gente tem, olha, tu poderia ter feito isso lá em abril, em maio, né? Naquele momento em que as coisas estão acontecendo, a possibilidade da vacina funcionar é muito pequena. Então faça agora, esse é o momento. Doutor, lembrando que há experiências muito positivas no Brasil e no mundo com relação à vacina. A vacina conseguiu erradicar a paralisia infantil, por exemplo, né? É preciso que ela seja aplicada com confiança. Com certeza, e a gente tem a nossa experiência, né, no Rio Grande do Sul, nesses últimos anos, vários milhões de pessoas vacinadas, riscos muito baixos, né? A gente não tem nenhuma dúvida, né? Entre os profissionais de saúde não existe nenhuma dúvida com relação a eficácia da vacina e que o benefício é muito superior a qualquer outro possível risco de complicação. Tem uma informação nova circulando nesses últimos dias aqui no estado também, que é com relação à vacina oferecida pelo governo e com a vacina que se compra. A vacina que você pode adquirir, ela estaria vindo com uma possibilidade de gripe a mais para a pessoa ser imunizada. Qual é a diferença da vacina do governo quanto a essa oferecida nas clínicas? Na verdade, a vacina que vem do governo, ela é uma vacina que cobre os 3 vírus que são os principais causadores das gripes. Quais são, doutor? O vírus A, o H1N1, o vírus A H3N2 e o vírus B. O vírus A H3N2, inclusive, nessa temporada de gripe, foi o principal responsável pelas complicações nos Estados Unidos. Aumentou muito o número de internações por conta disso. É um vírus que tem um potencial de complicar maior. A nossa vacina, a vacina do Ministério, ela compõe uma defesa para esse vírus. A vacina tetravalente, que é disponibilizada comercialmente, ela vem com um vírus, uma cepa a mais para o vírus B. Então, ela teria vamos dizer assim, um plus a mais com relação ao vírus B. Na verdade, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de principais causadores, a vacina do Ministério da Saúde cobre perfeitamente.
Tá certo. Doutor, muito obrigada pelas informações. Uma ótima semana de trabalho. Para todos Obrigada. vocês também. Bom, e depois do intervalo, 25 atletas da Associação de Basquete de Passo Fundo treinam para a Liga Noroeste de Basquete. E ainda, na primeira reportagem da série sobre reaproveitamento de resíduos, uma iniciativa aqui da UPF que transforma banners em bolsas personalizadas. A gente mostra depois do intervalo.